Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, 4 de julho. O presidente Lula afirmou que o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia deve dar condições para os dois lados ganharem. Ele criticou a postura dos europeus nas negociações durante o programa Conversa com o Presidente. O presidente Lula afirmou que não vai aceitar imposições do bloco europeu em relação ao Mercosul. Lula assume a presidência rotativa do Mercosul por um período de 6 meses. E uma das prioridades é a conclusão do acordo comercial com a União Europeia. Negociado desde 1999, o acordo teve a parte comercial finalizada em 2019. Está em fase de revisão pelos países dos dois blocos. Mas neste ano, a União Europeia apresentou um documento adicional ao Mercosul, que prevê sanções em questões ambientais. O presidente afirmou que o Mercosul já prepara uma resposta para a Carta da União Europeia, com condições para a conclusão de um acordo comercial entre os dois blocos. Lula disse que a proposta tem que ser boa para os dois lados. Nós queremos fazer uma política de ganha-ganha. A gente não quer fazer uma política que eles ganhem e que a gente perca. Por exemplo, eles querem que a gente abra mão de compras governamentais. Sim. Ou seja, é aquilo que o governo compra das empresas brasileiras. Se a gente abrir mão das empresas brasileiras para comprar de empresas estrangeiras, a gente simplesmente vai matar pequenas e médias empresas brasileiras, pequenos e médios empreendedores, e vão matar muitos empregos aqui no Brasil. Nós queremos discutir o acordo, agora não queremos imposição para cima de nós. Sim. É um acordo de companheiros, é um acordo de parceiros estratégicos, então nada de um parceiro estratégico colocar a espada na cabeça do outro. A produção industrial cresceu em maio após queda em abril. O segmento de derivados de petróleo foi o que mais contribuiu para a alta no mês. A indústria brasileira voltou para o campo positivo em maio, puxada pela produção de petróleo. Após recuar 0,6% em abril, o setor avançou 0,3% em maio. Segundo o IBGE, o avanço entre as atividades foi estimulado por 3 das 4 categorias econômicas em alta. Mas no ano o setor acumula retração de 0,4% e ainda segue abaixo do patamar pré-pandemia. O avanço veio pelo bom desempenho de 19 dos 25 ramos investigados. A quantidade de setores que influenciou no resultado foi a maior desde setembro de 2020, quando havia 23 atividades em crescimento. Apesar do aumento de setores em recuperação, no acumulado em 12 meses, a produção industrial ainda registra variação nula. A indústria segue 1,5% abaixo do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020. Na comparação com abril, as maiores influências positivas sobre o resultado da indústria em maio vieram de setores de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, veículos automotores, reboques e carrocerias, e máquinas e equipamentos. Na atividade de derivados do petróleo, o resultado é o quarto positivo seguido, acumulando ganho de 15% no período. Já o segmento de veículos automotores voltou a crescer após 2 meses seguidos de queda, quando acumulou redução de 2,6%. Com a nova lei da igualdade salarial entre mulheres e homens, sancionada pelo presidente Lula, as empresas também são obrigadas a adotar medidas para que mulheres evoluam no mercado de trabalho em condições iguais às dos homens. O descumprimento das regras deve gerar multa. A Lei da Igualdade Salarial estabelece novas bases legais para que trabalhadoras tenham garantido o seu direito à igualdade de salário e de remuneração. Entre os principais pontos da nova legislação estão a obrigação de que as empresas sejam mais transparentes sobre o quanto pagam a seus funcionários e a aplicação de multa para aquelas que descumprirem as regras. As medidas que devem ser tomadas pelas empresas também incentivam a formação e capacitação de mulheres para que possam permanecer e evoluir no mercado em condições iguais às dos homens. Se a discriminação for identificada em uma empresa, ela deve pagar à pessoa vítima a diferença salarial devida. A fiscalização contra a discriminação salarial e remuneratória entre homens e mulheres deve ser reforçada.
E as empresas devem estabelecer mecanismos de transparência salarial e remuneratória próprios, por meio da publicação de relatórios semestrais que permitam comparar a remuneração entre homens e mulheres. Caso a discriminação seja identificada em uma empresa, ela deve apresentar e implementar um plano de ação com metas e prazos a serem cumpridos. Mais de 1 milhão de brasileiros estão na fila à espera de perícias médicas do INSS. O número é 14% maior do que o registrado em dezembro do ano passado. Em dezembro de 2022, 930 mil pessoas aguardavam uma perícia do INSS. O número foi crescendo e passou de 1 milhão em maio. De cada 10 pessoas, 8 esperam há mais de 45 dias. Mais da metade delas não tem nem a perícia inicial e, por isso, não recebem nenhum benefício. A Associação Nacional dos Peritos Médicos diz que 30% dos pedidos poderiam ser descartados, porque usam CPFs de quem não trabalha, crianças e aposentados, por exemplo. A entidade defende a adoção emergencial do atestado médico para reduzir a fila, como já foi usado na pandemia. A Previdência Social afirma que o governo federal vai abrir um concurso para contratar 1.700 peritos e que, no curto prazo, uma medida provisória deve aumentar o número de perícias feitas por dia. O governo também vai adotar a teleperícia, já aprovada pelo Tribunal de Contas da União. O número de brasileiros que tentam entrar de forma ilegal nos Estados Unidos é o maior dos últimos 9 meses. Ao todo, 4.216 imigrantes tentaram passar pela fronteira no último mês. Esse número representa a 5ª alta consecutiva. Ao longo do ano, mais de 14 mil brasileiros já foram pegos ao tentar ultrapassar a fronteira sorrateiramente. O levantamento é baseado no Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteira, órgão federal que faz o controle das divisas dos Estados Unidos. De acordo com a pesquisa, é possível verificar que a quantidade de brasileiros detidos foi crescendo progressivamente ao longo do ano e explodiu em maio, mês dos últimos dados disponíveis. Segundo o escritório AJ Immigration, responsável pela pesquisa, esse aumento estaria ligado ao fim do Título 42, que regulava a entrada de imigrantes, e ao aumento de grupos criminosos e traficantes humanos na América Latina. De acordo ainda com o escritório, a expulsão de pessoas pelo governo americano no país gerou um acúmulo de imigrantes ilegais na fronteira. Essas pessoas são convencidas por coiotes, que prometem facilidades que não existem para a travessia de forma ilícita. O Brasil registrou a 6ª maior alta de pessoas detidas. E a Rússia anunciou hoje que neutralizou 5 drones ucranianos perto de Moscou. O anúncio aconteceu em plena contraofensiva ucraniana, iniciada em junho, com o objetivo de recuperar territórios conquistados pelas forças russas desde o começo da operação militar em fevereiro de 2022. O ataque não provocou vítimas ou danos. O presidente Vladimir Putin voltou nesta terça a falar sobre o motim frustrado do grupo paramilitar Wagner. O povo russo nunca esteve tão consolidado. A solidariedade e a alta responsabilidade pelo destino da pátria foram claramente demonstradas pelos círculos políticos russos e por toda a sociedade, ao sair mais forte como uma frente unida contra a tentativa de rebelião armada. A mais de 500 quilômetros de distância da fronteira com a Ucrânia, Moscou e a região foram alvos de poucos ataques de drones até o momento, mas as operações do mesmo tipo aumentaram em outras áreas do país nos últimos meses. Na frente de batalha, a Ucrânia afirmou na segunda-feira que recuperou 37 quilômetros quadrados de território no leste e no sul do país. A Organização das Nações Unidas confirmou que cerca de 3.000 palestinos deixaram o campo de refugiados de Jenin após uma operação israelense no norte da Cisjordânia ocupada. De acordo com autoridades locais, um trabalho estava em curso para abrigar o contingente em escolas e em outros lugares na cidade de Jenin. Um porta-voz da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos confirmou que os moradores do acampamento estavam abandonando suas residências. O exército israelense afirmou que mirava uma infraestrutura terrorista em um centro de operações conjuntas, que serviria como ponto de comando para a Brigada Jenin, um grupo militante local.
Nossas forças entraram no ninho dos terroristas em Jenin. Eles estão mirando terroristas, estão prendendo fugitivos. Estão destruindo centros de comando e apreendendo armamento considerável. Estão também destruindo laboratórios, numa escala quase industrial, por produzirem explosivos, bombas e dispositivos destinados a assassinar cidadãos israelenses. Segundo o Ministério da Saúde palestino, 9 palestinos morreram e 100 ficaram feridos, 20 deles em estado grave. O presidente Mahmoud Abbas reforçou seus apelos à comunidade internacional para fornecer proteção urgente e impor sanções a Israel. Os movimentos islâmicos condenaram a invasão. O Hamas chamou a incursão israelense de brutal e a Jihad Islâmica Palestina afirmou que todas as opções estão abertas para atacar o inimigo em resposta à sua agressão em Jenin. A Liga Árabe convocou uma reunião de urgência para terça-feira. Após a operação, os Estados Unidos afirmaram que Israel tinha o direito de defender sua população dos militantes islamitas, mas pediu que os civis sejam protegidos. Jenin e o acampamento de refugiados adjacente são áreas de confrontos frequentes entre forças israelenses e militantes palestinos. A violência entre as partes aumentou no mês passado e desde o início do ano, pelo menos 185 palestinos, 25 israelenses, um ucraniano e um italiano morreram. Eu fico por aqui, você acompanha mais notícias na edição das 5, com Beatriz do Vale. Obrigada pela companhia e uma excelente tarde.